Olá, eu sou Antônio Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC e Logística, e estamos aqui para iniciar o nosso curso sobre como usar as tabelas de frete. A ideia do curso é que a gente apresente para vocês como usar as tabelas de frete. Então, as tabelas são variadas, vocês vão ver que as tabelas têm várias nuances, a variação de um modelo para outro é em função do componente, né, de como a operação se desenvolve, né? E a ideia do curso, então, é que vocês, durante os módulos que serão apresentados, consigam identificar como alterar e fazer essas alterações dentro da realidade de cada empresa. Nesse primeiro módulo, é um módulo de introdução, nós vamos ver exatamente como se compõem as tabelas e como elas se dividem. Bom, falando da importância do frete, a gente vê então que o frete ele tem papel fundamental na composição da receita da empresa, né? Por quê? Porque o frete, junto com a quantidade vendida, é que justamente resulta na receita da empresa. Então, a conta é simples, a receita é resultado do quê? Do frete vezes a quantidade vendida. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois valores, frete e quantidade vendida. Então, o frete tem que ser bem elaborado. Por quê? Porque se ele não for um valor condizente com a realidade da empresa, por mais que a gente tenha quantidade vendida, a gente não vai gerar receita suficiente para a empresa. Mas também não adianta a gente ter um frete muito bom se a quantidade vendida não for suficiente. Ou seja, você tem uma tabela de frete bem elaborada, bem feita, mas se você não vender frete para ninguém, não vai gerar receita nenhuma. Então, como eu disse, do equilíbrio entre frete e receita é que a receita boa da empresa vai surgir. Mas também só a receita não resolve o problema. Do outro lado, a gente tem os custos. Por quê? Porque o resultado da empresa é o quê? Justamente a receita menos custo. Então, do resultado receita menos custo é que a gente tem o lucro da empresa. Esse lucro pode ser positivo ou negativo. De qualquer forma, a receita tem que ser suficiente para cobrir o custo e que sobrar alguma coisa positiva para que a empresa possa, inclusive, fazer os investimentos. Então, o investimento da empresa vem do resultado positivo. A empresa que não tem resultado positivo não tem dinheiro para fazer investimento. Por quê? Porque senão você teria que tirar recursos dos custos. E não adianta você tirar dinheiro do pneu para fazer investimento. Por quê? Porque senão vai faltar dinheiro para o pneu. Falando então um pouquinho sobre o transporte. Então o frete, como eu disse, tem que cobrir todos os custos, né? Então vamos entender como é que o transporte se desenvolve para que a gente possa então diferenciar um valor de frete de outro, uma tabela de frete de outra tabela de frete. Então, basicamente no transporte, num primeiro momento, a gente tem uma divisão clara entre cargas lotações, né, e cargas fracionadas. Vamos ver a diferença de cada uma, porque em cima disso é que a tabela é montada. Na carga lotação, a gente vê que são poucas etapas, é um transporte puro, vamos dizer, propriamente dito, onde você tem lá o carregamento do caminhão, o transporte propriamente dito e a descarga. Normalmente esse carregamento é feito nas instalações do cliente e a descarga nas instalações do cliente ou do cliente do cliente. Ou seja, a empresa transportadora não precisa ter instalações, não precisa ter estrutura para carregamento e a descarga da carga. Já na carga fracionada, a coisa é um pouco mais complexa, né? Então, na carga fracionada, a gente tem aí várias etapas, começando lá pela coleta, feita pelos caminhõezinhos menores, né, que vão nos bairros buscar as cargas. Essa carga coletada é levada para um terminal de origem. Nesse terminal é consolidada para um caminhão grande, para que um caminhão grande possa transportar. Esse caminhão grande faz justamente a transferência do terminal de origem para o terminal de destino. Nesse terminal de destino, a carga é colocada novamente no chão e distribuída para os caminhõezinhos pequenos que vão fazer as entregas lá nos vários bairros da cidade. Em resumo, a gente então tem basicamente uma operação de carga lotação, né, onde a carga lotação é uma operação mais simples, né, onde a gente permite um melhor aproveitamento do veículo, né, e o que gera menores custos em relação à carga fracionada. Na fracionada, então, a gente tem uma operação mais complexa, com mais etapas, mais demorada, né, o que gera também mais ociosidade e, consequentemente, mais custo. As duas
a gente olhando as duas também tem diferenças. Mesmo a carga-lotação, dentro da carga-lotação, a gente também tem diferenças. Por quê? Porque a carga-lotação envolve rotas, né? Rotas diferentes, né? Então, com características diferentes, uma mais plana, outra mais tem mais serra, uma está num local mais quente, outro local mais frio. Quer dizer, tudo isso influencia aí no custo e, consequentemente, no frete a ser cobrado, né? Além disso, a gente tem as condições operacionais. Então, a gente tem, mesmo na carga-lotação e na carga fracionada, operações diferentes. Então, uma demora mais tempo para carregar, a outra demora menos tempo para descarregar, o caminhão é maior, outro caminhão é menor. Então, tudo isso influencia também, a gente vai ver mais para frente, que influencia no custo e, consequentemente, no frete a ser cobrado. A gente, então, olhando aí as várias, pelo menos as principais, né, operações de transporte, a gente vê que a gente pode ter uma carga onde a gente tem o transporte lotação e, ao mesmo tempo, a gente tem transporte fracionado, né? E tem cargas que são puramente, tem a característica principal de ser lotação. Por exemplo, o transporte de container é um transporte de carga-lotação, não é difícil você fracionar o container, você não vai ter vários containers pequenininhos. Então, o container é um transporte típico de carga-lotação. Mas a gente tem cargas também, a gente pode ver aqui na lista, né? Cargas onde a característica principal é lotação, outras são fracionadas, mas tem cargas que são, a gente tem carga lotação e fracionada, né? Então a gente tem operações de carga-lotação e operações de carga fracionada, né? Então a gente tem, por exemplo, transporte de produto químico ou agroquímico. A gente tem transporte a granel e transporte fracionado também, né? Assim como transporte de minério, que é um transporte tipicamente de carga-lotação. Grãos também é carga-lotação, né? Mas você tem outros aí, como o transporte de produto farmacêutico, né, que você tem carga-lotação, mas também tem carga fracionada, né? Enfim, dependendo do tipo de carga, você vai poder ter carga-lotação e carga fracionada. É evidente que você vai ter que ter uma tabela para carga-lotação e uma tabela para carga fracionada para cada uma dessas áreas. Outra coisa que influencia na tabela ou na formulação da tabela, que é importante que se conheça a hora que vai olhar ou examinar uma tabela, é o tipo de veículo que foi utilizado para a elaboração daquela tabela de frete, né? Existem tabelas aí, inclusive, onde a gente vai ver aí ao longo dos outros módulos, né, que existem tabelas onde a gente faz por tipo de veículo, inclusive, né? Em resumo, então, o que vai influenciar aí diretamente na tabela de frete? É o tipo de carga, o tipo de veículo, né, as condições operacionais, como eu disse, a legislação de trânsito, né, ou da região ou da rodovia, né, os impostos e a margem de lucro, né, quanto cada empresa quer ganhar a hora que vai fazer ou elaborar o teu frete. A gente não pode esquecer também que a tabela de frete é uma proposta inicial, um ponto de partida para iniciar uma negociação, né? Então, a empresa faz lá a sua tabela de frete, dá para a sua equipe de venda, que vai sair para o mercado e vai ser a partir daqueles valores da tabela elaborada pela empresa que vai iniciar a negociação. Então, é o ponto de partida. Do resultado da negociação é que vai efetivamente sair o valor do frete, né? Se a empresa vai ou não conceder algum desconto, o embarcador vai ou não solicitar algum desconto, dessa negociação é que vai sair o resultado e o frete final, né? E até do conhecimento mais profundo da operação é que talvez a empresa tenha ou não que rever os valores da tabela. Bom, você viu nesse módulo, então, a importância do frete para a apuração do resultado da empresa, a diferença entre as operações de carga fracionada e carga lotação, e os fatores que influenciam aí a elaboração da tabela ou o resultado apresentado pelas tabelas. No próximo módulo, nós vamos falar sobre, então, o primeiro componente tarifário, que é justamente o frete e peso. Não deixe de assistir.